Sejam muito bem-vindos ao Conexão Paris, nosso encontro semanal aqui no canal do Esporte na Band e também no Band Play, para falar muito sobre os Jogos Olímpicos que já estão logo ali. E como vocês sabem, eu, Gabi Santos, sempre tô com um convidado super especial. E hoje a gente tem ele, o William, representante do judô brasileiro nos Jogos Olímpicos. E eu já falei para ele aqui, ó, no off, que, irmão, torcida não vai faltar. Seja muito bem-vindo, William, à Conexão Paris. Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. William, já quero começar te perguntando o seguinte, porque é a sua primeira Olimpíada, só que esse ano você já foi medalha de bronze no Grand Slam de judô, e eu queria te perguntar um pouquinho como que tá a sua ansiedade, como que você tá trabalhando isso, você tá passando em psicólogo, terapeuta, como é que tá essa parte do William sentimental pra Olimpíada, antes da gente falar da parte de treinos, do físico, porque também é muito importante pra essa competição, que é a maior competição do mundo. Olimpíadas, ela acaba tendo esse fator um pouco mais estressante da parte mental, porque a competição é alvo de todo atleta do alto rendimento, então a gente fica anos, uma vida inteira esperando por uma oportunidade, conquista a vaga, então fica essa pressão um pouco maior. Eu tenho feito um trabalho com a minha psicóloga já há um longo tempo já, e a gente tem tentado não ficar com a cabeça muito no futuro para não ficar ansioso. Então, pensado nas coisas que eu posso fazer, tipo, na próxima hora, no próximo dia, mas não tão lá na frente para não deixar a cabeça com muita informação, com muita coisa. É só o que eu posso solucionar agora. E apesar da corrida olímpica, da Olimpíadas, ela ser acaba sendo uma agressão mental, assim, muito esforço psicológico, muito esforço nosso, muita dedicação. A gente sabe que qualquer coisinha, qualquer errinho que a gente cometer pode custar tanto a medalha olímpica ou até mesmo até chegar lá, né? Então, com o apoio da minha família, com o apoio da minha psicóloga e sabendo que eu tenho feito um trabalho, uma caminhada bem feita, tem amenizado essa ansiedade. Pô, muito importante isso que você fala sobre esse aspecto da Olimpíada ser, de certa forma, em alguns momentos estressante, né? Porque a gente de fora acaba não acompanhando muitas das coisas que acontecem durante esse processo. E é uma coisa que eu também já ouvi você falando em outras entrevistas sobre o processo que ele é desgastante também. Porque é um processo mental, é um processo físico. Até queria que você comentasse um pouco sobre essa parte do físico mesmo, porque eu ouvi ali, na verdade, uma entrevista sua também que você comenta: cara, a gente abre mão de muita coisa, a gente abre mão de estar com a nossa família, abre mão de sair, abre mão dessa parte mesmo, assim, de estar com pessoas que a gente gosta, porque a gente tem que se concentrar muito, não só para a Olimpíada, mas também para outras competições, né? Então, a gente atleta de alto rendimento acaba abdicando de muita coisa, né? E uma dessas coisas acaba sendo a família. Desde que eu era mais novo, com uns 15 anos, minha rotina tem sido praticamente a mesma de segunda a sábado. Treinar de manhã, descansar, treinar à tarde, fazer fisioterapia e estudar à noite. Acaba não sobrando muito tempo para sair com os amigos, passar um final de semana na praia com a família. Então, são escolhas que a gente acaba tendo que fazer por entender que, sei lá, se eu sair e não descansar de sexta para sábado, meu rendimento vai cair no treino de sábado e isso pode afetar minha semana e até uma competição. Mas também acabei aprendendo que não dá para ser extremista nesse caso. Tipo, a gente abdica de algumas coisas, mas tem que ter um certo equilíbrio. Porque, igual, eu tive uma lesão há pouco tempo, porque eu estava muito fissurado em treino, e o corpo, eu não estava cuidando tão bem do meu corpo, não estava descansando ou repousando até minha mente mesmo. E isso acabou afetando o meu corpo, que eu levei ele ao limite e eu acabei rompendo o tendão do meu ombro esquerdo. E aí que eu fui entender, cara, eu preciso treinar, mas também não posso deixar de viver, sabe? De ter um final de semana que eu faça alguma coisa que eu goste, porque quando eu acabei me lesionando, eu não sabia a maioria das coisas que eu gostava de fazer. Para mim, a minha vida era só treinar. Então eu não sabia se eu gostava de ir numa praia, se eu gostava de ir num restaurante, até que eu entendi que eu precisava me conhecer e ter esse equilíbrio para tanto minha mente quanto meu corpo ter uma recuperação e melhorar o desempenho em treinamento e em competição.
E é muito bacana quando você conta essa parte de eu nem sabia do que eu gostava, porque você começou muito cedo, né, a praticar o esporte. Então, boa parte da sua vida, você só tem 24 anos, né? Então, boa parte da sua vida você esteve no esporte. Então, você abdicou de muitas coisas, de fato, para poder ser um atleta de alto rendimento, dedicação o tempo inteiro, você sempre pensar numa próxima competição, onde você quer chegar. E é justamente sobre isso também que eu queria que a gente comentasse agora, porque o William de lá, de 10 anos atrás, né, pro William de agora, o que você falaria pro William e o que mais mudou durante esse processo para você? Eu acho que tem muitos momentos que todo atleta que se pergunta se foi sorte, se ele realmente um atleta bom, e eu acho que muitos desses momentos de dúvidas que eu tive acabou me custando alguma medalha ou algum resultado mais expressivo lá atrás, por duvidar de mim mesmo, sabe? A gente às vezes tem esses altos e baixos de estar em momentos bons, de estar numa fase boa, só que se não trabalha a parte mental, a parte psicológica, em algum momento a gente acaba duvidando da gente. Isso era algo que eu acabava fazendo muito 10 anos atrás, então acho que eu falaria pra mim o famoso confia no processo, sabe? Tipo, você vai ter seus altos e baixos, vai ter lesão, vai ter isso, vai ter momentos que você vai duvidar de você, mas isso não pode acontecer. Porque eu já perdi luta por não acreditar em mim e, tipo, depois que passar a luta, sabe aquele famoso, putz, e se eu tivesse confiado em mim, sabe? Eu sei que eu poderia ter ganhado, então eu falaria pra mim, confie em você mesmo, mas também nunca menospreze nenhum adversário. Isso é muito importante, né? Até porque você tem que estudar muito o seu adversário. Isso é uma coisa do processo que às vezes as pessoas elas acabam deixando passar batido, né? Porque além de estudar para você mesmo, você ainda tem que estudar o seu adversário. Claro que é um trabalho feito em equipe, com seus treinadores, e tem outras pessoas ali também, mas ali na hora H é você e ele. Então, assim, não tem como você mais pensar em outras coisas, né? Então, isso também é uma coisa que eu já quero entrar nesse processo, porque no Grand Slam de 2024, que você consegue a sua segunda medalha consecutiva, você leva 30 segundos, cara. O que a gente faz em 30 segundos, entendeu? Como é que foi pra você esse dia, esse momento e conquistar mais uma medalha também, né, como judoca brasileiro? O pior é que essa medalha em 30 segundos, eu conversei antes com o meu técnico, com o Leandro Guilherme, e eu falei, cara, eu preciso acabar essa luta rápida, porque eu tava sentindo uma dor no meu joelho e tinha meio que machucado de novo meu ombro. Então eu falei, se for preciso mais, sei lá, do que 1 minuto a luta, talvez ao longo da luta eu possa começar a sentir mais dor do que eu já estava sentindo e possa tipo, me prejudicando ao longo da luta. Então a gente tinha analisado algumas lutas do meu adversário, viu algumas coisas que ele errava, alguns tiques que ele cometia antes de errar alguma passada, alguma coisa do tipo. E ele só falou pra mim, cara, confia no seu golpe é forte, então acredita em você, se você encaixar o golpe, você vai conseguir jogar. E foi isso que eu entrei com a mentalidade, cara, primeiro eu preciso acabar com a luta rápida pra não sentir tanta dor de como eu tava sentindo. Tanto que na competição seguinte eu acabei, a comissão médica e a comissão técnica acabou me tirando da competição devido a isso, a gente teve que fazer alguns exames. E aí eu entrei com a cabeça muito nisso, tipo, eu vou acertar no momento que ele der esse passo errado. E tipo, foi dito e feito, ele deu o passo errado, na hora que ele deu, eu consegui encaixar o golpe e projetar ele de pão em 30 segundos. Foi uma sensação muito gostosa, porque é aquilo, sabe? Foi planejado e aconteceu. Então quando você vê alguma coisa sendo realizada que foi planejado, e foi tipo 10 minutos antes da luta, foi uma sensação de saber que seu trabalho duro tá tendo efeito, tá surtindo efeito. Não, e pra gente, como brasileiro, foi absurdo, assim, tipo, 30 segundos, mal começou,
mal começou e aí já o William, ó, ganhou a medalha. E foi exatamente desse jeito. Então, cara, foi sensacional e é muito importante também pra você na sua carreira como atleta, né? Já conseguir também uma medalha de bronze no Grand Slam. E é muito bacana a gente ver a evolução também do judô brasileiro, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção também. E agora você também, como um representante brasileiro na Olimpíada, acaba tendo um destaque também muito maior. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente aqui no Conexão Paris, como que foi a sensação e qual foi a primeira coisa que você fez quando você ouviu o seu nome, né? No ranking já dá pra ter mais ou menos ali a noção de quem que vai, mas ouvir ali, né? Pô, vai falar meu nome agora, hein? Vai falar meu nome agora, hein? Como é que foi pra você esse momento? Então, como você falou, tipo, já tava esperando, mas ouvir ali sendo concretizado ali, a gente sabe que é só um primeiro passo de uma longa jornada ali, mas é um misto de sentimentos, né? Eu acho que, como eu te falei agora há pouco, a gente fica sonhando com esse momento de uma convocação olímpica, então, quando surgiu o meu nome, eu dei uma relaxada, sabe, aquela aliviada nos ombros, que fica até mais leve, veio uma sensação de alívio com uma extrema felicidade, sabe? É a mesma coisa de você ver todo o seu trabalho duro tendo resultados, então veio um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz, de tudo que eu abdiquei na minha vida, de todos os treinos sofridos, árduos, as derrotas, sabe? Veio esse filme na cabeça e extrema felicidade, né? Foi um misto de sentimentos que, se eu fosse procurar uma denominação, não tem palavra que explique o sentimento que eu senti. É uma daquelas coisas que acontece que nunca cai a ficha, sabe? Que você nunca vai saber explicar direito para outras pessoas. Só sentindo mesmo, né? Só você sendo o atleta ali pra entender como que é o momento em que falam o seu nome, né? De, nossa, caramba, chegou o meu momento agora, vou pra uma Olimpíada. Esse talvez seja um dos momentos mais esperados pelos atletas, né? Você estar numa Olimpíada, você representar o seu país num esporte que você ama, mas também é um esporte que ele suga muito as suas energias, né? Vamos colocar assim, você se dedica demais, como você bem falou aqui no começo do Conexão, abre mão de muita coisa, então é um momento de ápice, assim, de alegria total, de você passar todo esse filme na cabeça de caramba, fiz tudo isso, mas eu consegui. O objetivo final, ele foi conquistado e agora pezinhos no chão, porque tem que se concentrar, porque a Olimpíada tá chegando. E já entrando aí agora pra gente falar sobre Paris 2024, tão esperada essa Olimpíada que volta a ter torcida, porque em Tóquio a gente não teve, claro, devido à pandemia, então não teve torcida. Então Paris, ela chega com esse momento de novo, de você ter os torcedores, de uma Olimpíada que ela é aberta ao público, uma Olimpíada até diferente, né? Porque algumas modalidades o público vai literalmente poder assistir de graça, e o que não acontece normalmente não acontecia em outras Olimpíadas. Então é uma Olimpíada totalmente diferente. Só que algumas coisas não mudam, não é, William? Por exemplo, os nossos treinamentos para estar na Olimpíada, só que tem que fazer uma coisinha ali, uma modificaçãozinha pequena, sem dar muito spoiler para os adversários também não te estudarem e falarem, pô, lá no Conexão ele falou o que ele fez, o que ele treinou. Mas como é que tá para você essa parte do treinamento agora? Tem mudado alguma coisa? A rotina, ela tá mais intensa? Como que tá sendo esse momento de preparação de reta final mesmo para a Olimpíada? Essa preparação, ela tem sido mais intensa, realmente. Lá no nosso clube, o Clube Pinheiros, os olhos têm sido visados, o treino tem sido visado mais aos atletas olímpicos. Então, é uma família, um time que todo mundo está apoiando, ajudando em cima do atleta, porque tem muitos momentos que, no meio do treino, a gente tem um treino de randori, que é a luta, que é o ponteiro, que é muito sofrido, é mais um treino mental do que realmente físico. E muitos momentos, assim, você pensa em fugir, em sair do treino, em correr. Só que aí é onde entra a parte do time, que todo mundo começa a te motivar, todo mundo começa a estar com você. Mas é um treinamento que a gente tem feito com um planejamento dos técnicos, né? A gente tem lá no Pinheiros, os técnicos nossos são Leandro Guilheiro, multimedalhista olímpico, tem a Maria Suelen. Então a gente tem uma equipe de técnicos que a gente confia neles, a gente sabe o que eles estão fazendo, eles planejam isso diariamente, nossos treinos também, conforme a gente vai
falando para eles do nosso cansaço, das nossas deficiências, o que a gente está sentindo, o que a gente precisa melhorar. Então, tudo planejado até os mínimos detalhes. Inclusive, semana que vem a gente vai ter um treinamento com algum reforço de outros clubes também, junto com os técnicos da seleção brasileira, visando ainda mais melhora dessa questão. Ao todo, ao longo da semana, são 11 treinos que eu faço de segunda a sábado, e estão sendo bem intensos, trabalhando muito em cima de como eu falei, das minhas déficits. As últimas competições que eu fiz dos 8 meses para cá, os últimos 8 meses, foi tudo pensando em realmente avaliar o que eu podia melhorar. Então, por mais que eu tenha feito 2 medalhas em Grand Slam esse ano, o ouro no Pan-Americano, eu percebi muitos erros que eu cometi, o que eu podia melhorar, e eu trouxe isso para os nossos técnicos, e a gente tem trabalhado em cima disso para não acontecer os mesmos erros em Paris e chegar lá sem errar nada, né? E é bacana também quando você comenta essa parte de você ter essa consciência de onde você mais tem errado, né? Então você Sim. mesmo já sabe quais são os pontos que você mais precisa melhorar para você não cometer esses erros na Olimpíada. E entrando nesse aspecto sobre erros e acertos, o judô é a modalidade que mais tem medalhas para o Brasil, né? É a modalidade que o brasileiro mais espera e que geralmente é onde o brasileiro fala assim, putz, nessa daí a gente consegue pelo menos uma. Como é que você lida com essa situação? Acho que não é nenhuma pressão, né, William? Claro que tem uma pressão interna também, de você mesmo querer, né, conquistar a medalha, mas de você pensar assim, caramba, tô numa modalidade que o Brasil, ele tem muitas medalhas, que o Brasil normalmente é um país que ele já chega ali com os adversários e o brasileiro, hein, tem um brasileiro ali. Então como é que você tá lidando com esse aspecto de você estar numa modalidade, é a sua estreia na Olimpíada, né, mas ser a modalidade que mais tem medalhas pro Brasil? Eu tenho tentado não deixar isso afetar muito, eu tenho pedido dicas de pessoas mais experientes, de atletas que já foram para Olimpíadas, para saber como eles lidaram com tudo isso, né? E tem me ajudado bastante ouvir de pessoas mais experientes, de pessoas que foram lá e fizeram, saber como foi o dia deles na Olimpíadas, o que eles fizeram, sabe? O que eles sentiram que podia ter feito também para não sentir tanta pressão. E eu vou pegando um pouquinho de cada um e isso vai me ajudando eu vou absorvendo o que me ajuda, o que pode moldar uma estratégia melhor para o meu dia ali. E eu também tenho colocado muito na minha mente que eu sei que tem essa pressão. Inclusive, na última Olimpíadas, na minha categoria, o Daniel Carguinin, ele teve a medalha de bronze. Então, chega com uma pressão a mais de, tipo, eu tô representando um país, uma modalidade que sempre vai muito bem nas Olimpíadas, mas eu sei que por mais que tenha essa pressão, eu não tenho essa obrigação, porque foi um sonho que veio desde lá de trás, que eu faço por mim e pela minha família, sabe? Então, como eu falei, eu sei que não é uma obrigação, mas é um sonho que eu tô realizando, é um objetivo que eu tenho, e eu acredito muito no trabalho que eu tenho feito junto da minha equipe, e sei que eu vou colher os frutos de tudo isso que eu tenho feito, tudo que eu abdiquei, tudo que eu deixei de fazer, as coisas que eu fiz certo, eu vou colher nas Olimpíadas. Então eu tenho colocado muito na minha cabeça que eu tô feliz fazendo o que eu amo, sabe? O esporte que eu amo. Eu não posso deixar a ansiedade, o nervosismo, essa pressão me dominar. Eu tenho que, na Olimpíadas, mais um dia, fazer como eu tenho feito nas competições, tá ali por mim, tá ali pela minha família, aproveitar cada momento, sabe? E curtir tudo isso, mas sabendo que eu tenho uma responsabilidade muito grande ali em cima. E você falou sobre essa parte de você fazer por você, e aí você cita também a sua família, que é uma coisa que eu conversei com você que eu queria falar um pouco sobre isso, porque 2023 foi um ano muito especial na vida do William. Foi quando você descobriu que ia ser papai e nasceu o Dom, né, em 2023 também. Eu queria que você falasse primeiro aquela história de que foi planejado para 2024, para Paris, que eu achei muito maneiro, que o Dom foi milimetricamente pensado. E também sobre como você lida agora sendo judoca e sendo pai também, porque
você é literalmente referência pra muitos, mas tem um serzinho ali que você vai ser pra sempre a referência dele. Como é que você lida com isso? E também pra que você conte pra gente essa história que eu falei assim, não, é verdade? Você falou assim, pô, é verdade, tô falando sério. Então, na verdade, essa história, ela teve uma reviravolta, né? Porque acho que todo atleta de alto rendimento não imagina ser pai durante a carreira. A maioria sabe o quão difícil é conciliar, o quanto a gente viaja, o quanto a gente treina. Como eu falei, a gente fica longe da família e eu não queria ser um pai que não tivesse presente na vida do meu filho. Então, eu tinha a ideia de ser pai quando eu finalizasse minha carreira, realmente, quando eu estivesse me aposentando. Mas aí, quando eu conheci minha esposa, a gente começou a falar de alguns sonhos que a gente tinha. Ela falou do sonho dela de ser mãe, e eu falei que tinha muita vontade de ser pai, mas quando eu encerrasse minha carreira. E aí, tipo, ela nunca me pressionou a nada, assim, mas ela sempre ia compartilhando o sonho dela. Ela me mandava alguns vídeos no Instagram de bebê e tudo mais. E eu via o quanto ela achava lindo aquilo, o quanto ela achava lindo a maternidade. Ela falava que tinha nascido para ser mãe e tudo mais. E aí eu comecei a reparar cada vez mais, quando ela comentava, eu começava a reparar em alguns atletas que eram referências para mim, não só no judô, mas em outros esportes, no tênis, no beisebol, em vários esportes, que eles conseguiam conciliar a vida de pai e ser atleta. E para mim aquilo era incrível, sabe? Para mim era difícil, uma realidade longe de acontecer, até que eu vi uma cena que aconteceu em Paris, num Grand Slam, que foi um atleta da Geórgia. O filho dele estava assistindo toda a competição, vibrando com ele, torcendo por ele. Eu já tinha achado aquilo muito lindo, mas para mim eu ainda não tinha me enxergado naquela posição. Só que teve um momento que ele medalhou, ele foi campeão da competição, e aí ele saiu do pódio e tirou a medalha do pescoço dele e colocou no pescoço do filho dele. E aí eu olhando aquilo, eu falei, cara, na hora virou uma chavinha e falou, cara, eu não quero mais ser pai quando eu estiver acabando minha carreira, eu quero ser pai agora. Eu quero vivenciar isso com meu filho, eu quero que meu filho veja o pai dele conquistando o mundo, ganhando todas as competições que puder, que ele esteja ali do meu lado na derrota, na vitória, mas a princípio eu quero que ele assista já o pai dele nas Olimpíadas. E eu quero ter exatamente essa cena, eu quero fazer acontecer lá nas Olimpíadas. De eu sair do pódio, tirar a medalha do meu pescoço e colocar no pescoço dele. Então veio desse sonho, de eu começar a reparar, de planejar dessa forma, e aí eu conversei com a minha esposa, ela segurou a minha mão, eu falei para ela que tinha o medo de não estar presente. Ela foi muito forte, ela segurou essa responsabilidade de saber que eu ia estar em alguns momentos, eu ia estar longe, não ia poder estar próximo. A gente passou por isso durante a gravidez inteira, a gestação inteira, o medo de eu não participar, de não estar no dia dela do parto, mas graças a Deus eu consegui estar. E eu viajei, 10 dias depois já para os Jogos Pan, depois que o meu filho nasceu. E foi até com um reforço a mais já, né? Porque a partir do momento que ele nasceu, parece que triplicou minha motivação, quadruplicou a minha vontade de querer ganhar, sabe? Eu sabia que agora, realmente, de uma vez por todas, não era mais só por mim. Eu tinha um serzinho que, como você falou, que iria me admirar, que iria querer ser igual a mim, e eu tinha que ser um bom pai, eu tinha que ser um atleta mais incrível que eu pudesse ser. Então, quando chegou nos Jogos Pan e todas as competições que eu fiz a seguir, eu tinha isso na minha cabeça, de que eu estava longe do meu filho, eu estava longe da minha família, então eu tinha que fazer tudo aquilo valer a pena, sabe? Para fazer, eu não podia me arrepender, eu tinha que fazer aquele tempo que eu estava longe da minha família, corresponder de alguma forma. Então, vencendo competições, trazendo medalha para casa, eu acho que isso seria um bom começo. Então, a gente pode colocar aí a sua classificação na conta da Maju e do Dom. Então, pode ser assim. Vamos colocar, então, na conta da Maju e do Dom, que vão estar com você lá na Olimpíada, acompanhando todo esse momento. E, cara, você acabou de profetizar o negócio aqui, hein?
A cena exata. Você fez a cena exata. Não, vai ser... eu não vou nem falar que eu já tô aqui, ó. Putz, mano, o William campeão, vai lá, medalha de ouro, o Dom lá. Cara, vai ser incrível, vai ser incrível. Você pensou exatamente em todos os momentos. E muito legal você falar dessa participação da família também, porque o atleta de alto rendimento, ele acaba abrindo mão de estar com a família, e a família que normalmente é ela que te apoia esse tempo inteiro, né, pra você continuar na modalidade, você continuar a competir, e agora vem essa recompensa de você, uma recompensa com muito trabalho. É sempre bom a gente lembrar disso aqui, com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, muito treino, muitas vezes você se lesionando e precisando de uma motivação a mais para poder voltar, e você conta essa parte de como a família ela é fundamental e deu esse gás para você, né? E um atleta de outro país acabou abrindo esse seu olhar para você ser um pai ainda competindo, né? Não pensando em ser pai só quando você se aposentar. E ainda a gente entrando nesse aspecto de Olimpíada, família também, o que você pensa em fazer depois que passar a Olimpíada, que você alcançar o seu objetivo? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer lá em Paris, hein? Você vai comer um croissant? Você vai dar um rolê pela cidade? Porque você já conhece Paris, né? Você já foi. Mas como é que vai ser aí esse momento pós-Olimpíada? O que o William vai fazer, hein? Porque o William do passado a gente já falou, mas e o William do futuro? Desculpa a psicóloga do William, tá? Não tô... ansiedade, nada disso. Eu só tô falando... E o rolê depois, né? E o rolê depois? Então, eu tenho muitas vontades de alguns lugares ainda conhecer lá, mas com a minha esposa, né? Então, depois de terminar na competição, acabando toda a minha responsabilidade com a minha equipe, comigo lá, eu tenho vontade de ir no Museu do Louvre com ela, tenho vontade de conhecer, porque eu já fui sozinho em todos os pontos turísticos de Paris que eu poderia ir. Mas vai ser a primeira vez que minha esposa vai estar lá, então eu tenho vontade de fazer isso com ela, de apresentar para ela, de tirar fotos com ela, tirar fotos em família lá. Tenho vontade de sentar num café, tomar um cafezinho, comer um croissant com ela. Eu acho que, na verdade, pensando naquela parte de aquele famoso clichê romântico, todo mundo sonha em ir para Paris com a esposa, com a namorada, então vai ser mais uma realização de outro sonho que eu tinha, né? Então, William, eu vou aproveitar que a gente vai estar ali para fazer isso. Agora todo mundo vai ter que te chamar lá no Clube Pinheiros de William, o último romântico, né? O William, o último romântico. Lá já. O William, o último romântico. Causava conflitos com alguns casais lá, porque minha esposa ficava tirando foto de eu trazendo o café da manhã dela na cama, e a galera, pô, você é o último romântico. O William, o último romântico, cara, não tem jeito. Já tá pensando que, ó, pô, já tirei várias fotos, mas agora eu vou fazer o quê? Fotos com os balões de coração na frente da torre. Todo um cenário romântico, pô, bom demais. Muito maneira essa relação com a sua família, assim, que te ajuda muito durante esse processo. E a gente falando dessa resenha aí do pessoal te chamar de último romântico, conta uma história aí pra gente, uma resenha engraçada, coisas que acontecem aí durante os treinos também, pra gente ver que tem um trabalho duro, mas também tem resenha de vez em quando, né? Cara, resenha... tem bastante resenha, assim, Tem algumas coisas meio assim que a gente acaba nem podendo contar, né? Essas você não conta. Conta uma de levinho, uma zoeirinha de levinha e uma zoeira entre vocês. Teve uma vez que agora na pandemia, a gente ficou... Na pandemia em 2020, a gente teve um treinamento, a gente teve a possibilidade de ficar treinando em Portugal por 3 meses, porque lá as coisas normalizaram um pouco antes. Então, como a gente ainda estava pensando em Olimpíadas de Tóquio, a gente, junto do COB, a gente ficou 3 meses em Portugal treinando. Só que depois de um mês a galera já começou a ficar maluca já, né? Porque a gente tinha toda uma restrição, uma bolha de ter que ficar no hotel, de não poder sair, a gente fazia tudo no hotel ali, treinava, comia, dormia, então a gente não saía. E aí depois de um mês e meio, mais ou menos assim, a cidade já tava tendo, coisa de... Acho que teve 2 casos em um mês, assim, então eles começaram a liberar um pouco mais. E aí, a gente... Um amigo meu, que eu não vou citar o nome... Mas ele sabe que é ele.
Ele sabe que é ele. Ele sabe que é ele. A gente tinha meio que umas festinhas lá no salão. No salão, só que até 10 horas da noite. E aí foi a primeira vez, assim, aí ele foi lá, aí ele participou da festinha, assim, só que ele bebeu um pouquinho. Aí ele bebeu um pouco, só que aí quando eu cheguei no quarto, ele tava no meu quarto comigo, eu cheguei no quarto e ele tava na banheira. Ele tava fazendo banheira e achando que podia respirar debaixo da água. E aí, se eu não tivesse chegado lá, não teria dado problema. Então, essa aí é uma das mais lights. Eu não quero nem saber qual que é a hard, então. Porque assim, isso aqui, meu... Não, mas pensa, a gente tinha ficado 6 meses. Sim. Já em pandemia no Brasil, aí ficou mais esses 3 meses lá em Portugal. Então tava todo mundo ficando maluco. E aí esse amigo meu, ele já era um pouco mais doido. Errado, assim, da história. Já era mais doidinho. Cara, pelo amor de Deus! Não, eu tô imaginando você chegando e vendo, cara, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Que é isso? Tá testando uma modalidade nova? Você quer participar do quê? De apneia, de nado, de saltos ornamentais? O que você tá... Cara, que maluquice! Mas você que fez isso, saiba que você não foi dedurado, seu nome não foi falado, mas você sabe que foi você. Você sabe que foi você. Ele sabe. Você sabe que foi você. Você sabe que foi você. Tem várias coisas já. Teve uma vez em Portugal também que eu tava com alguns amigos... Em Portugal, não. Tava com alguns amigos portugueses meu. E aí a gente tava em Bahamas. Numa competição. Aí esses portugueses começaram a pular num riozinho lá que tinha tubarão. Então a galera é um pouco... Gente... Atleta gosta um pouco de adrenalina também. Já não basta vocês competirem em alto nível. Não, a gente tem que pular com os tubarões, né? A gente tem que viver. Aí foi lá pro pessoal de Portugal, isso aí deixa eu pular pra eles. Vocês são completamente malucos demais. Que é isso? Oh, mas boas histórias você trouxe aqui pra gente. Tem umas melhores, mas essa aí deixa no off. Deixa no off, é melhor deixar no off. E William, a gente já tá acabando por aqui no Conexão, mas antes eu queria muito que você mandasse um recado pra torcida brasileira que vai acompanhar você nos Jogos Olímpicos. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado a todos que estão torcendo pela gente. Eu queria falar pra vocês que cada torcida, cada grito, cada vibração vai fazer a diferença pra gente. A gente vai estar sentindo, seja de lá, de onde você esteja, se vai ser no Brasil, se vai ser fora do Brasil, se vai ser em Paris com a gente vai estar sentindo. Não deixa de acreditar na gente em nenhum segundo. Grite, manda pros amigos para torcer pela gente, pode soltar fogos de artifício, soltar o que for, mas gritem muito, vibrem pela gente. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a torcida, galera. E vale lembrar aqui, né, William, que Paris são 5 horas à frente do Brasil. Então, vamos colocar esse despertador aí 5 horas pra frente. Isso, 5 horas pra frente. Então, não sou boa de conta, mas assim, 5 horas pra... Isso, 5 horas pra trás. Isso daí. Você vê que matemática não é muito forte do jornalista. 5 da manhã, ela vai ser 10 horas. Então, isso. A maioria das pessoas vai estar começando por aí. Exatamente. Então, 5 da manhã, a gente já começa... Antes das 5, né? Normalmente umas 7 horas da manhã ali, já começa a ter uma movimentação para acompanhar os Jogos Olímpicos. E a gente vai estar muito na torcida por você, William. Muito na torcida pelo judô brasileiro. Vai dar tudo certo. E assim, a gente estará aqui no Conexão Paris te esperando também, depois que a Olimpíada terminar, pra gente trocar uma ideia pra falar assim, e aí, William, agora já foi a Olimpíada. Conta aí como é que foi participar da Olimpíada. E claro, vou fazer aqui um apelo, mas não é pra você não, William, tá? Corta aqui pra essa câmera, Giovanni, pra mim, por favor. Maju, no próximo Conexão, pô, coloca o Dom pra dar um oizinho de bebê fofinho aqui pra gente também no Conexão. Vocês dois que foram super importantes também pra classificação do William, pra esse momento super importante pra ele também na carreira.
já ficou meu apelo. Tá vendo aqui, né? Você é o último romântico, mas eu também sei pedir as coisas, tá vendo? Eu também sei, pô. É com essa que o Conexão Paris se despede. Muito obrigada, William, pela sua participação. Como disse anteriormente, estamos aqui na torcida por você. E também lembrar todo mundo que acompanhou a gente aqui no Conexão Paris de seguir o Esporte na Band em todas as redes sociais. Sigam também o William, Clube Pinheiros também, para poder continuar aí acompanhando essa trajetória até a Olimpíada e também o pós-Olimpíada. A gente volta na semana que vem.